Histórias Assombradas. Manuela, a maledite que destruiu a minha vida. Olá, Ana. Já adianto que os nomes já estão trocados. Peço que não me julguem e escutem todo o relato antes de tirar as conclusões. Ela está falando aqui. Os nomes estão todos trocados, ok. Sinto que preciso começar esse relato já me justificando por tudo que fiz. Sou filha única, criada em um lar de muito amor, onde sempre fui tratada como uma princesa e sempre tive tudo o que desejei. Para os meus pais, eu sempre fui prioridade e eu não esperava um tratamento diferente do meu namorado e futuro marido. Mas não foi o que aconteceu. Era verão e eu e Guilherme havíamos começado a namorar fazia poucos meses. O melhor amigo dele, Matheus, também havia começado a namorar no mesmo mês que nós. Sempre ríamos dessa coincidência. Eu estava empolgada para conhecer a namorada do Matheus. Eu sentia que íamos ser muito amigas e íamos nos dar muito bem. Eu gostava dela desde antes de conhecê-la, devido ao carinho que o Guilherme tinha com o amigo. E eu também tinha muito carinho pelo Matheus. Talvez o meu erro tenha sido esse. Sempre me esforcei para gostar do que o Guilherme gostava e agradá-lo, distanciando-me da minha essência e apagando a garota por quem ele se apaixonou um dia. Lembro-me até hoje do sábado em que eu conheci a Manuela. Havíamos marcado um churrasco na casa do Guilherme, para que pudéssemos conhecê-la. Como eu disse, estava muito empolgada e passei o dia ansiosa para que a noite chegasse. Mesmo com pouco tempo de namoro, eu passava os fins de semana na casa do Guilherme. Eu ia na sexta-noite para lá e só voltava para minha casa aos domingos. Então, no sábado, começamos a organizar as coisas para o churrasco e nos arrumamos para recebê-los. Às 6:30 da tarde, Matheus passou deixar a carne que tinha comprado para o churrasco e falou que ia buscar a Manuela na casa dela e depois voltariam para lá. Era por volta das 7 da noite quando eles chegaram. É claro que eu já havia visto algumas fotos dela, na época era comum o Orkut, e eu achava ela bonita, mas até então nada demais. Mas quando ela entrou pelo portão, nossa! Ela era muito mais bonita pessoalmente do que pelas fotos. E dela parecia que emanava uma luz, uma aura boa, sabe? Assim que realizadas as devidas apresentações, nós 4 começamos a conversar e a primeira impressão que tive dela se confirmou. Uma menina realmente gente boa, conversada, inteligente, alto astral, e a gente teria tudo para realmente nos tornarmos melhores amigas. Se eu não tivesse notado a forma que o Guilherme olhou para ela desde que ela entrou pelo portão. Ele olhava para ela como quem admira uma obra de arte. Seu olhar era puro fascínio. Eu sou capaz de afirmar que nunca o vi olhar daquela forma para mim. E isso me corroeu. Me despertou o meu lado mais amargurado e ressentido. E foi a partir desse olhar do Guilherme que eu passei a odiar a Manuela. Outras saídas em casal aconteceram, pois nossos namorados eram muito amigos. E Manuela parecia se esforçar para que nos dessemos bem, mas eu não conseguia. Eu a odiava pelo que ela era, pela beleza que ela tinha e pela fascinação que ela despertava no Guilherme. Eu queria que ele me olhasse como olhava para ela, que sentisse por mim a admiração que sentia por ela e que me desejasse o tanto que a desejava. Ora, eu estava errada em querer ser mais importante para o meu namorado do que qualquer outra garota? Não, eu não estava. Errada era ela, que se arrumava para sair conosco, que ficava demonstrando seus conhecimentos e mostrando sua simpatia. Eu me sentia tão inferiorizada perto dela, mas aí o erro não é dela, ela só estava sendo ela, né? Isso não há problema nenhum nisso. Enfim, o estopim ocorreu em uma noite que fomos a uma pizzaria. Matheus é o mais velho de nós 4 e o que conseguiu comprar um carro primeiro. Então a maioria dos passeios que fazíamos era com o carro dele. Nesse dia, Guilherme resolveu que iríamos com o carro dele.
Manuela morava a poucas quadras da casa do Guilherme, então a primeira casa que ele passou foi na dela. Isso me doeu tanto por dentro, saber que ele se preocupou em buscar ela primeiro e que os dois ficaram sozinhos no carro. Logo depois passaram na casa do Matheus e por último na minha casa. Quando entrei no carro, eles conversavam tão alegremente, tão felizes, que eu senti que a minha presença não era necessária ali. Era como se eu tivesse ido por ser a namorada... E eu espirrando aqui. Gente, desculpe. Continuando. Era como se eu tivesse ido por ser a namorada do Guilherme e não por ser alguém que eles realmente desejavam ter por perto. Fechei a cara a partir daquele momento. Eu não conseguia sorrir, eu não conseguia participar das conversas e das brincadeiras, eu me sentia feia, totalmente dispensável. E tudo piorou quando o Guilherme me puxa num canto e diz: "O que custa para você sorrir um pouco? Não vê como a Manu está sempre sorridente e de bem com a vida? Por que você tem que ser assim, amargurada?" Ih, comparações. Eu nem sequer me dei ao trabalho de responder. Sempre tive problemas com o meu peso e percebi que eu estava cada vez engordando mais. Quando a pizza chegou, comemos, e quando eu fui repetir o meu pedaço, o Guilherme falou: "Não acredito que você vai comer outro pedaço. Por isso que não consegue colocar uma saia e ficar bonita como a Manu." Olha, tem que viver com essas roupas aí horrorosas. Ah, gente, pode parar. Pode parar. Acabou. Chega. Deu. A Manuela corou na hora. Também, né? O Matheus, meio lesado como sempre, nem reparou que o amigo estava elogiando a mulher dele. Mas a Manuela percebeu. Mulher, né? É muito mais rápido. Ela tentou amenizar a situação, dizendo: "Para com isso, Guilherme. É só um pedaço de pizza, credo. Eu tô mais gorda que a Carolina. E você fica aí falando porcaria?" E dizendo isso, colocou mais um pedaço de pizza no meu prato e colocou mais um no prato dela também. Mas eu me recusei a comer. Aquilo me irritou mais ainda. Eu não precisava da ajuda dela para me defender. Eu sabia muito bem me defender sozinha. E foi aí que eu resolvi que precisava colocar todo o amor do Guilherme em mim. Não, você devia ter dado um tchau aí. Quando a semana se iniciou, fui até uma senhora que eu sabia que realizava alguns tipos de trabalhos e pedi uma amarração. Ela me pediu alguns objetos pessoais do Guilherme e certa quantidade de dinheiro para realizar o serviço. Tudo entregue, ela me chamou para conversar após a realização do trabalho e disse que ele estava amarrado a mim para sempre, mas que uma certa entidade havia dito a ela e pedido para ela me contar que o coração dele nunca seria meu, pois já pertencia à namorada do amigo. Eu senti o meu coração doer de ódio. Com a amarração, acabamos nos distanciando um pouco do Matheus e da Manuela, mas as poucas vezes que nos víamos, era nítido o encantamento do Guilherme por ela. Eu não sei como o Matheus não percebia. Em uma dessas nossas saídas, ela trazia no dedo a aliança de compromisso que tinha ganhado, e era linda. Comentei com o Guilherme que eu gostaria de uma aliança também. Nós namorávamos já havia um tempo, e ele nunca sequer fez questão de demonstrar carinho com o nosso relacionamento. Manuela é um ano mais velha que eu, e quando decidiu entrar na faculdade, resolveu fazer um curso que havia na Universidade Estadual da nossa região, e, é claro, passou de primeira. Guilherme se derretia de admiração, como se fosse a namorada dele que houvesse passado no vestibular. Quando chegou a minha vez, o curso que eu escolhi não era ofertado por nenhuma universidade pública na região, então entrei em uma particular mesmo. Ele disse que eu era burra e que minha profissão não tinha futuro. E eu me senti tão humilhada nesse dia, mais um motivo para ter dado tchau. Continuando. O Guilherme era totalmente colado a mim, por causa da amarração, né? Era como se ele não conseguisse fazer mais nada sem mim. Sua vida girava em torno da minha. Mas era mecânico, não havia amor, não havia admiração, não havia sequer tesão. Eu tinha que praticamente implorar para termos uma relação. E volta e outra ele ainda não conseguia.
Meu mundo desabou de vez quando em uma saída dessas de casal, e eu já deixo claro aqui que os meninos marcavam essas saídas, então eu não tinha muito como fugir e não queria deixar o Guilherme perto da Manuela sem a minha supervisão também. O Matheus pediu a mão da Manuela em casamento. Comemoração vai e vem, eu me sentindo super feliz que finalmente o Guilherme esqueceria ela, resolvi ir ao banheiro. Guilherme havia ido há alguns minutos no banheiro, acredito, né? Quando passei pelo banheiro, pude ver pelo reflexo do lavabo ele secando as lágrimas. Mais uma vez o meu coração se encheu de ódio. Então eu tomei a decisão de que o único jeito de ter o Guilherme devotado a mim era acabando com a Manuela. E eu ia fazer o que fosse preciso para ter o Guilherme ao meu lado. Procurei novamente aquela senhora e pedi para ela destruir a Manuela. Que ela se apagasse, se tornasse feia e sem vida aos olhos do Guilherme. Em partes funcionou. A Manuela começou a engordar, a descuidar de sua aparência, a se tornar mais chata, mais implicante, mas não se tornava desinteressante aos olhos do Guilherme. Ele continuava a admirando e querendo sempre que possível estar próximo a ela. Uma vez ele elogiou o perfume que ela usava e eu prontamente comprei um igual e saímos para jantar. Pedi um vinho, queria deixá-lo mais soltinho para ver se a noite rendia, se é que me entendem, já que estávamos tendo dificuldades com isso das últimas vezes. Teria dado tudo certo se a certa altura da noite, enquanto tínhamos relações, ele não tivesse me chamado de Manuela. Então passou pela minha cabeça uma ideia que jamais tinha passado. Talvez se ele ficasse uma vez com a Manuela, ele veria que ela não é tudo aquilo e se desencantasse dela e finalmente pudéssemos viver a nossa vida a dois. Eu ainda sonhava com o meu pedido de casamento, que mesmo após 7 anos de namoro ainda não tinha chegado. Nem a minha aliança de namoro tinha chegado. Que péssima ideia eu tive. Na minha cabeça eu planejei tudo. Guilherme ficaria com a Manuela, veria que eu sou muito mais interessante e pronto, acabou. Voltei novamente àquela senhora e expliquei o que eu queria. Ela disse que isso era algo muito mais pesado do que as outras coisas e teria consequências. Mas eu não me importava. Eu só queria o meu namorado apaixonado e totalmente entregue a mim. Ela me pediu para voltar em um prazo de 7 dias. 7 dias depois, voltei à casa dela e ela me entregou uma garrafa de bebida e disse que eu deveria garantir que os 3 bebessem aquela bebida, mas eu não poderia sequer encostá-la na boca. Disse que depois que os 3 bebessem, eu deveria tirar o Matheus de perto da Manuela e deixar que a entidade resolveria o resto. Matheus já morava sozinho, então eu dei um jeito de marcar uma janta na casa dele e garantir que os 3 bebessem aquela bebida que a senhora havia me entregue, que a senhora me entregou. Eu não sei que bebida era aquela, pois estava sem rótulo. Quando coloquei a bebida na mesa, Manuela se mostrou receosa em beber, mas ao ver o Matheus e o Guilherme bebendo, bebeu também. Eu disse que eu não ia beber, pois estava fazendo um tratamento para a pele e eles acreditaram. A bebida subiu muito rapidamente. Manuela conversava, ria, parecia brilhar ainda mais aos olhos do Guilherme, que olhava cada vez mais embasbacado para ela. A certa altura da noite, Manuela começou a ficar grogue e não falar coisa com coisa. Os olhos do Guilherme estavam fixos nela. Matheus começou a passar mal e foi para o banheiro vomitar, e eu, disfarçando, fui atrás dele para deixar o Guilherme e a Manuela sozinhos, como pedido por aquela senhora. O quarto do Matheus era uma suíte, então ele entrou no banheiro e acho que acabou dormindo por lá, porque ele não saía mais, e eu fiquei no quarto, observando a Manuela que estava na sala com o Guilherme. Foi quando parece que a energia da casa mudou. O clima ficou pesado e mesmo longe eu senti algo ruim emanar do Guilherme. Ele se inclinou para cima da Manuela e tentou beijá-la. Ela estava tão bêbada que mal conseguia desviar das investidas dele. Ele a empurrou, fazendo com que ela caísse deitada no sofá. E mesmo ela lutando contra as investidas dele, ele era bem mais forte que ela e fez o que bem entendeu.
Eu fiquei muito brava com aquela senhora. O que eu queria era um beijo. Eu não queria que ele tivesse um contato tão íntimo com ela. No outro dia, nenhum dos dois parecia lembrar do ocorrido, e eu é que não ia contar, né? Fui à casa daquela senhora tirar satisfações e ela riu de mim, dizendo que nenhuma entidade faria um trabalho tão pequeno quanto um beijo. Eu fui embora da casa dela brava, mas tranquila, porque finalmente o meu Guilherme ia esquecer aquela Manuela. Cerca de 2 meses se passaram quando Mateus e Manuela vieram dizer que iam apressar o casamento, porque Manuela estava grávida. Eu fiquei em choque e perguntei de quanto tempo era a gestação, e ele me respondeu de 2 meses. Eu fiquei desesperada. Aquele filho deveria ser do Guilherme. Eu não sabia o que fazer, então recorri novamente àquela senhora e pedi um trabalho para que a Manuela perdesse o bebê. Mediante um pagamento muito alto, Manuela bateu o carro e, após ser socorrida, foi constatado que ela estava bem, mas havia perdido o bebê. Ela e Mateus sofreram muito, mas pelo menos eu estava livre das provas que poderiam me incriminar. Realmente, Guilherme pareceu perder o interesse por Manuela após a relação que tiveram, mas isso durou apenas 1 ano. Após esse tempo e até hoje, ele parece mais encantado do que nunca por ela. Ela se casou, teve um bebê com o Mateus e vivem muito felizes. Eu só consegui me casar, entre aspas, porque eu me mudei para a casa do Guilherme. E ainda assim ele vive dizendo que a casa não é minha e me mandando voltar para a casa dos meus pais. Mesmo tentando muito e fazendo diversos tratamentos, eu não consigo manter uma gestação. Eu perco todos os bebês com 2 meses de gestação. Coincidência ou não? E isso já ocorreu 7 vezes. E isso parece que afasta mais ainda o Guilherme de mim, que só está nesse relacionamento comigo devido às inúmeras amarrações que eu faço. Eu não sou uma pessoa ruim, apenas queria que o Guilherme me desejasse, como deseja a Manuela. Hoje eu me pergunto, será que eu sou realmente a Maledite da história? Ou a Maledite é a Manuela, que sempre teve tudo o que eu quis e ainda queria ser a minha amiga, como se isso fosse apagar o fascínio que ela desperta no Guilherme? Será que eu perder todos os meus bebês com 2 meses tem alguma relação com o aborto que eu causei na Manuela? Será que algum dia eu vou me livrar do karma que é essa mulher na minha vida? Beijo a você, Ana, sua família e a todos do Assombrado. Então, né? Bom. Cadê? Ok. Sendo isso, tendo isso acontecido realmente, sabemos já, né? Todos nós aqui sabemos que quem foi a Maledite nessa história foi a moça que nos conta esse relato e não a Manuela. A Manuela apenas era ela, uma moça feliz, bonita, inteligente, radiante, que não tinha nenhum interesse no namorado da outra, mas despertava esse interesse nele. E aí que tá a inveja, né? Não no que você tem, mas no que você é. Se você é feliz, se você é... Mas aí entra a baixa autoestima da outra pessoa, a outra pessoa não se valorizar. Porque no caso, nas primeiras coisinhas que ele disse, que ela já entendeu que ele estava de olho na outra e estava rebaixando ela, já era para falar, parou, acabou, isso daí eu não vou aceitar, né? E comparando ela com a outra e tal. E aí era dar tchau, seguir sua vida, melhorar sua autoestima e ir em busca de uma pessoa que te valorize mais, não é? Pronto, acabou, segue a vida. Agora, a partir do momento que você fica obcecado numa pessoa, não, ele agora vai ser meu, ele tem que olhar pra mim, ele tem que gostar de mim. E a pessoa tá claramente, não tá mais nessa vibe, não quer. Mas não, mas vai olhar, vai ter que gostar. Aí acabou. Aí fica cego, aí vai atrás dessas coisas, só vai acarretar coisa ruim pra tua vida e acabar estragando momentaneamente a vida do outro, porque no fim a outra pessoa ainda pode se sair bem no final, né? Ter ali a sua vida recuperada, mas quem deseja e faz o mal para outra pessoa vai arcar com as consequências. Então, gente, vamos prestar bem atenção nas histórias,
Vamos ali se cuidar, se gostar, primeiro de tudo, se gostar para depois pensar em gostar do outro, tá? Se amar primeiro, né? Para evitarmos sermos maledites e evitar os maledites de certa forma também. Tá bom? Deixem aí suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, conta aí pra gente. Um beijo e a gente se vê no próximo relato. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.